igreja. Deus abençoe a vida do pastor José, a vida da pastora Cida. Realmente quero agradecer a confiança por estar aqui essa noite, agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui essa noite, de estar conhecendo mais uma partícula do povo de Deus, mais um povo que está se preparando para o retorno de Jesus Cristo. Quem já está preparado para a volta de Jesus aqui? Diga amém. É um prazer estar conhecendo vocês, a igreja Church. Glória na terra. Eu já senti a glória de Deus. Quero louvar a Deus pela vida dos pastores. Quero agradecer a vida do meu amigo, do meu brother, doutor Kleber Gomes, a vida da Luana, a vida da Clara. Quero agradecer o convite do amigo Kleber, a Luana e a Clarinha. São mais do que famílias, foram um presente especial que Deus me apresentou. E eu tive a honra de congregar com eles, eu tive a honra de pastorear uma igreja, a qual eles me ajudaram ali naquele trabalho também. Um trabalho flash, né? Ser flash. Um trabalho de 6 meses, mas em 6 meses Deus fez tanta coisa naquele lugar. Se fosse pela pandemia, a gente já teria um salão já desse tamanho já também. Mas Deus, Ele tem seus planos, Ele tem os seus projetos. Eu glorifico a Deus de ver essa família aqui nessa noite, trabalhando e fazendo a vontade de Deus. Toda a honra e toda a glória seja dada ao nome do Senhor. Amém? Quem nos fala é o pastor Domenico, congrego na igreja IMAF, Igreja Ministério Apostólica da Fé. Ela fica bem pertinho também, pastor. Ela fica em Guarulhos, ali na Vila Maria, né? A diferença daqui para lá, uns 10, 15 quilômetros mais ou menos, mas é tudo perto também. A qual meu pastor é o pastor Adson Melo, o trabalho do meu pastor. Estou acompanhado da minha filha. Hoje a minha esposa ela não pôde estar aqui, porque como ela faz parte do Ministério do Louvor, e amanhã é Santa Ceia na igreja, então hoje teve ensaio, então o pastor já não libera. E a gente entende que o trabalho ministerial é assim mesmo. Mas eu falei para ela que as oportunidades não vão faltar. Ano que vem eu vou estar aqui pertinho, vou estar em Cotia. Está morando em Cotia. Então a gente vai estar um pouquinho mais próximo da igreja, e podem ter certeza que vocês vão cansar de ver a nossa face aqui em nome de Jesus. Amém? Quantos nessa noite vieram ouvir a voz de Deus? Diga amém. Amém. Eu quero ser breve nas minhas palavras. Eu sei que hoje é uma noite de Santa Ceia. Hoje vamos sentar à mesa da misericórdia. Mas antes disso eu quero trazer uma palavra ao seu coração, ao nosso coração aqui essa noite, que se encontra no livro de Abacuque, capítulo 3. Abacuque, capítulo 3, versículo 17 e versículo 18. Você que trouxe o exemplar da tua Bíblia, abra comigo no livro de Abacuque, capítulo 3, versículo 17 e versículo 18. Que diz assim: mesmo que a figueira não floresça, e nem haja frutos na videira, ainda que o trabalho da oliveira falhe, e os campos não produzam alimento, ainda que o rebanho seja cortado do seu aprisco, e não haja gado mais nos currais, todavia, ainda assim, me regozijarei no Senhor, ainda assim me alegrarei no Senhor, ainda assim agradecerei no Senhor, exaltarei o Deus da minha salvação. Quantos podem dizer amém por essa palavra? Deixa eu fazer uma pergunta aqui essa noite. Quantos aqui já louvaram a Deus em meio ao caos? Pastor, estava um caos na minha vida, e mesmo tendo um caos, uma tribulação, uma angústia, eu estava louvando a mão do Senhor. Deixa eu ver. Vamos, irmãos. Se eu fosse colocar um tema nessa mensagem, seria:
a oração que virou canção. Porque a vida cristã não é uma vida fácil. Se falaram para você que no momento que você aceitasse Jesus, a sua vida mudaria para melhor, desculpa te dizer, te enganaram. Mentiram para você. Como assim, pastor? A vida cristã não é uma vida fácil. A vida cristã, ela tem tribulações, ela tem lutas e elas têm dificuldades. Mas vai como você vai enfrentar essa luta e essa dificuldade que você está passando. Eu costumo dizer que a vida cristã, diferente da vida do mundo, é como se a gente estivesse no barco. A partir do momento que você levanta as tuas mãos e aceita Jesus Cristo como suficiente Salvador da tua vida, você entra dentro de um barco, e esse barco ele tem um ponto de partida e um ponto de ida. Você está sendo conduzido para a eternidade, você está sendo conduzido para o melhor lugar do mundo, que é o centro da vontade de Deus. Então, quando passamos por lutas e dificuldades, por tribulações, por momentos difíceis, eu não sei conduzir barco, eu não sei pilotar barco, mas o Deus que está no meu barco, Ele sabe conduzir, e Ele me levará por águas tranquilas. É bem verdade que existem momentos que vamos passar por tribulações, vai passar momentos que vamos passar pelo mar redio, mas o nosso Deus, Ele continua no controle de todas as coisas dessa noite. Eu não sei o que você tem passado a tua vida nesses últimos dias, mas eu quero te dizer, eu tenho uma palavra profética para você que essa noite, Deus, Ele está no controle de todas as coisas, assim diz o Senhor. Diferente do ímpio que vive do lado de fora, ele também está no barco, ele também sai do ponto de partida e caminha, só que ele não tem direção, e quando ele não tem direção, ele fica perdido. Quando ele fica perdido, ele vai tentar se acalmar nas drogas, no álcool, na pornografia, ele vai tentar de toda forma ter um prazer na sua vida, só que ele não vai encontrar. E quando muitos não encontram, a gente sabe que a gente vive um mundo que mediatiza. Essas pessoas não buscam prazer, elas vão fazer o quê? Tirar a sua própria vida. Mas nessa noite você não precisa tirar a sua vida. Nessa noite você tem vida, e vida com abundância. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se eu venci o mundo nessa noite, pode ter certeza, você também vencerá. Então a nossa vida não é uma vida fácil, mas é melhor sofrer com Jesus do que sofrer sem Ele. Talvez eu estou pregando para pessoas aqui que estão enfrentando caos na sua vida física, na sua vida espiritual, na sua vida financeira, dentro da tua casa, dentro do teu casamento. Mas eu tenho uma boa notícia para você aqui essa noite. O meu Deus, Ele é especialista em escrever histórias aqui hoje. A tua história ela não acaba aqui, a tua história ela começa aqui essa noite. Deus, Ele tem uma palavra ao teu coração para te dizer: não temas, porque eu estou contigo. Essa tempestade vai cessar, essa luta vai terminar. Sabe por quê? Porque toda luta, toda provação tem prazo de validade. Eu não sei se vai ser hoje, se vai ser amanhã, mas pode ter certeza que até o final deste ano vai ter crentes aqui nessa igreja que estarão aqui neste altar testemunhando, agradecendo pela vitória que Deus vai entregar na tua mão. Toda luta tem prazo de validade. Toda luta passa. E a Bíblia vai dizer que Abacuque, esse profeta, ele vive num tempo difícil. Ele vive uma época de desolação, de idolatria, de tudo aquilo que existe de pior na face da terra. O povo de Deus estava passando, estava enfrentando por causa da idolatria, por causa da desobediência. Existem duas formas do crente passar dificuldades. Primeiro, é quando Deus ele quer nos provar e quer nos forjar, para que lá na frente possamos ser melhores. E existe a segunda forma, quando a gente começa a fazer as coisas erradas, quando a gente começa a fazer as coisas, aquilo que a gente acha que está certo, na verdade não está certo, a gente vai pagar um preço, não tem jeito. Só que infelizmente Abacuque está pagando, vai pagar um preço pelo aquilo que
E muitas das vezes, pastor, a gente vai enfrentar situações da nossa vida, vai passar por momentos de luta, não porque eu quis fazer, porque alguém do meu lado começou a fazer aquilo que não devia, principalmente dentro de casa. Se os dois não tiverem na mesma ligação, na mesma aviação, e um for para um lado, outro for para o outro, a casa vai padecer, a casa vai sofrer. Mas eu louvo a Deus que, graças a Deus, aqui neste lugar não tem nada disso. Tem lá em São Paulo está cheio de crente assim. Mas nessa noite, aqui neste lugar, tem alívio de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu casamento. O povo de Deus aqui, Judá, está enfrentando um momento difícil. Abacuque era um profeta diferente. Ele não levava a palavra de Deus para o povo, mas ele pegava o problema do povo e levava para Deus. E no capítulo 1 ele vai começar a questionar a Deus. Deus, por que tem tanto sofrimento? Deus, por que o teu povo está assim? Deus, por que está acontecendo isso? Por que não resolve nada? Por que o Senhor está em silêncio? Talvez você chegou aqui essa noite dizendo: Deus, faz tanto tempo que eu tenho buscado a tua face, tem tanto tempo que eu tenho orado e buscado uma resposta. Nessa noite Deus desce sobre este lugar, aqui nessa igreja, para dizer: hoje tem resposta para a tua vida e para a tua alma, assim diz o Senhor. Você não vai voltar de mãos vazias para a tua casa. É bem verdade que hoje você talvez nem estaria aqui. É bem verdade que você chegou aqui hoje até mesmo amargurado, de coração pesado, dizendo: Deus, eu não aguento mais, eu não suporto tanta luta e tanta provação. Mas Deus, Ele te tirou de dentro da tua casa para te trazer sobre este lugar. Este lugar nessa noite é um ambiente de adoração, é um ambiente de agradecimento, é um ambiente que tem a palavra de Deus, que tem louvor para Deus conduzir o teu coração nessa noite por águas tranquilas. Nessa noite, essa luta, essa tempestade vai passar, vai chegar nesse dia, vai chegar a resposta para a tua vida. O telefone vai tocar, aquele processo vai resolver. Sabe por quê? Porque Deus, Ele continua no controle de todas as coisas. Aleluia. E no capítulo 1, Abacuque, ele fica perturbado, ele vai questionar a Deus todo o tempo, pastor. Já questionando a Deus o porquê, por onde, estou perdido, o que eu faço, para onde eu vou, por que dessa situação? Se foi Ele que fez, por que eu tenho que pagar por isso também? Não é assim que a gente faz? E parece que às vezes o céu está de bronze, um silêncio terrível. Você ora, vai para o monte, faz um voto, vem para a igreja a pé, ora, jejua, consagra a sua vida, faz de tudo, mas parece que o céu, você olha, parece que está tudo de bronze. Você olha para você e fala: Deus esqueceu de mim, Deus não me ama. Às vezes a gente, como ser humano, ficamos nos questionamentos das nossas crises existenciais, mas faz parte do plano de Deus abençoar aqueles que perseveram até o fim dessa noite. Continua perseverando, continua caminhando, não pare por nada, não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, e muito menos olhe para trás. Não permita que esse mundo venha te distrair, porque nessa noite Deus está te dizendo: continua a caminhar, continua a perseverar, continua buscando a minha face, continua orando, continua louvando, continua me buscando. E foi assim que Abacuque fica. No capítulo 1 ele questiona, mas quando chega no capítulo 2, Deus decide falar com Abacuque. Deus decide responder a oração dele. Ele sabe que a situação lá embaixo não está fácil. Ele sabe que o povo está fundado na idolatria. Deus vai olhar para Abacuque e vai falar: o meu povo vai pagar por isso. Eu vou usar o pior povo, o povo babilônico, para castigar o meu povo Israel. Ó, Deus vai usar um povo ímpio para trazer juízo ao seu próprio povo. Que maluquice! Como entender essas coisas de Deus? E Abacuque, mais uma vez, ele vai questionar, vai falar: Deus, como o Senhor pode levantar um povo ímpio para poder trazer juízo ao povo da terra? Aí Deus vai olhar para Abacuque e vai falar: Abacuque, fica tranquilo, o meu povo ele vai ser corrigido, o meu povo vai ter aquilo que eles precisam ter.
Mas o povo babilônico também, que está tentando trazer juízo sobre Israel, eles vão pagar por isso também. Só que fica tranquilo, Abacuque, porque a minha vontade ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E a Deus vai responder a Abacuque de uma forma que Abacuque ele vai ficar maravilhado. Deus vai olhar para Abacuque no capítulo 2. Deus olha para Abacuque e fala: Abacuque, fica tranquilo. Eu sei que a situação está difícil. Eu sei que você está com medo do que está acontecendo. Mas saiba de uma coisa: o justo viverá pela fé. Eu vou responder de novo: o justo viverá pela fé. Pastor, o que é viver pela fé? Viver pela fé é confiar em Deus, sem acreditar naquilo que está acontecendo. Viver pela fé é viver confiando em Deus, sem mesmo ter as explicações que você precisa. Deus está dizendo para Abacuque: Abacuque, fica tranquilo, você não precisa entender o que está acontecendo, você não precisa ter resposta daquilo que vai acontecer. Todavia, Abacuque, apenas confia que eu estou no controle de todas as coisas. Deus está no controle do teu casamento, Deus está no controle das tuas finanças, Deus está no controle da tua família, Deus está no controle da tua casa nessa noite. Aleluia! Viver pela fé é confiar, é acreditar. Tudo que você enxerga é um abismo, mas você precisa atravessar para o outro lado. E você sabe que Deus já está de braço aberto do outro lado. Sabe o que é viver pela fé? É atravessar o abismo, já sabendo que as mãos do Todo-Poderoso estão ali para te guardar. Quantos acreditam nessa palavra? Você acredita? Viver pela fé. Ele vai dizer para Abacuque: você não está vendo nada. Nada está acontecendo aparentemente, mas eu já estou cuidando de cada detalhe. Fica tranquilo, Abacuque, que eu vou cuidar da tua vida. Fica tranquilo nessa noite que Deus vai cuidar da tua casa, Deus vai cuidar da tua família, Deus vai cuidar dos teus projetos, Deus vai cuidar da tua vida financeira nessa noite. Abacuque olha essa palavra e fala: eu creio que a última palavra quem dá é o Senhor. A última palavra nessa noite quem dá é o Senhor. Você crê? Me permita contar algo. O ano é 2020. A pandemia bateu sobre a face da terra. Eu acredito que muitas pessoas aqui tiveram perda de entes queridos. Eu acredito que muitas pessoas aqui perderam o emprego, perderam a dignidade, ficaram desesperadas. Eu acredito que a pandemia aqui afetou muitas pessoas, e até mesmo até hoje não conseguiram se levantar. Eu lembro que em 2019 estávamos pastoreando uma igreja, o ano que o Kleber estava comigo. Estávamos no auge, pastor da igreja. Tínhamos mudado de salão, o trabalho crescendo. Quando chegou fevereiro, voltando um pouco atrás, 3 meses antes da pandemia, minha esposa ela perde o emprego, ela é mandada embora por justa causa da onde ela trabalhava. Ela fica desesperada porque nem mesmo ela entendeu porque ela tinha sido mandada embora. Porque ela sempre trabalhou direitinho, ela era corretora de imóveis, trabalhava dentro de uma consultora. Eu falei para ela: filha, vamos pegar um advogado e vamos colocar na justiça, porque o que fizeram com você não foi justo. Eu lembro na época que a gente contratou um advogado, começou a fazer a papelada e já mandou para o juízo. Para quem sabe, o processo demora, ainda mais processo trabalhista. O advogado falou: isso pode demorar entre 2, 3 anos, porque a consultora vai ficar empurrando com a barriga até onde dá, vai recorrer o tempo todo. E nessa época eu estava trabalhando, eu falei: filha, fique em paz, porque você vai ao mal do trabalho, você é inteligente, você consegue. E como continuamos seguindo a nossa vida, pastoreando, cuidando de pessoas. Só que chegou a pandemia, fevereiro de 2020, a pandemia só no Brasil. Tudo começa a fechar, tudo começa a parar. Lá vem o lockdown da vida. A gente já não pode sair, a gente já não pode mais cumprimentar, a gente não podia sair nem para fora. Quem lembra disso? Tinha que usar máscara o tempo todo. Você tinha que ficar recluso dentro da tua casa, fechado dentro de casa.
Quantas pessoas contraíram depressão, síndrome do pânico, até hoje por causa disso. Eu lembro que quando começou a pandemia, todo mundo foi mandado embora, inclusive eu. Imagina, a esposa mandada embora, vem a pandemia, as empresas param, a empresa não quis continuar com a gente, manda o pastor também embora. Então o pastor e a pastora desempregados dentro de casa na plena pandemia. Amém. Glória a Deus por causa disso. Todavia eu adorarei ao Senhor independente da situação, porque foi assim que a gente aprendeu. E muitas vezes, sabe por quê? Você não recebe o que você precisa, porque você reclama muito, você murmura demais. E nessa noite Deus, Ele não quer murmuradores. Deus não quer que você lamente da tua vida. Ele quer que, independente da situação nessa noite, você levante as tuas mãos de verdade para o céu e glorifique a Ele, seja bom ou seja situação difícil. Porque isso é viver pela fé. O justo viverá pela fé. Foi assim que eu aprendi. Eu não entendo, mas eu aceito. Eu não tenho as respostas, mas eu aceito. Porque eu sei que quando eu levantei as minhas mãos, eu coloquei a minha família a montar. Ele mesmo disse: vou cuidar da tua casa, vou cuidar da tua família, vou cuidar de tudo que é teu. Não é diferente da minha vida para a tua. Deus nessa noite manda te dizer: vou cuidar da tua casa, vou cuidar da tua família, vou cuidar de tudo. Veio a pandemia, fecha tudo, fecha a igreja para. Os crentes precisam congregar dentro de casa, mas foi uma luta trazer aquilo para a igreja. Mas imagina que eles param de novo. Difícil. Amém, fechamos a igreja. Lá vai a gente fazer as lives da vida, ver os videozinhos, crente assistir. Muitos aqui não estavam nem assistindo, deixavam o celular ligado lá. Estavam fazendo tudo, não assistindo tudo. Mas amém, a pandemia veio. Eu morava de favor na casa dos meus tios há 20 anos, no mesmo lugar. A minha casinha, irmãos, era uma casinha no fundo escondida. O sol nunca batia lá. Eu dizia que eu morava no porão, mas era minha casa. Foi lá que eu criei os meus filhos. Foi lá que eu tive Cauã e a Sofia. Foi lá que eu tive as minhas melhores experiências. Foi lá que eu fui feliz, era minha casa. Era bem verdade que quase de 3 em 3 meses eu tive que pintar a cozinha, porque ela mofava, não estragava a móvel. Era móvel comprando o tempo todo, porque casa que não bate o sol, ela mova, ela estraga. Mas era minha casa. Na pandemia, meu tio chega para me falar: Romerinho, eu preciso desta casa. Porque o meu primo que trabalhava ficou desempregado, foi mandado embora, e ele não tem para onde, ele vai pagar aluguel como? E eu morava de favor. Eu falei: tá bom, tio, e agora? Vou para onde? Imagina a situação: desempregado, sem condições, 2 filhos para criar, vai para onde? Glória a Deus que ele tem pais, né? Os pais sempre vão ajudar os filhos em momentos difíceis. E a gente sabe que o pai e a mãe nunca vai deixar os filhos à mercê da vida, mesmo grande. Eu estou com 40 anos, mas se eu precisar da minha mãe agora ligar para ela, ela aparece aqui nessa igreja em 10 minutos. É o amor de uma mãe. Ela disse: filho, fica tranquilo, porque sozinho, sem casa, vocês não ficam. Minha mãe tem uma casa no litoral paulista, lá na cidade de Itaém. Ela falou: você pega teus filhos, pega as tuas coisas, é um momento de lockdown, vai para lá e fica lá. Eu falei: tá bom, mãe, já que não tem para onde ir, não pode sair, não pode trabalhar, não pode fazer nada, vamos para lá para cá do litoral. A gente desce para o litoral, mas desempregado, duro, sem nada. Quantas vezes a gente passou necessidade? A Luana e o Cleber veio lá para minha casa nos visitar. Mal sabia eles que não tinha nenhum feijão direito para comer. E quando parecia tudo certo, a gente nem demonstrava para eles que a gente estava passando pelo vale da sombra da morte. E quantas vezes a minha filha Sofia falava: pai, tem como comprar uma bolachinha recheada? Eu dizia: filha, Deus proverá. Foi um momento difícil agora a gente passou na nossa vida, porque eu perdi minha casa, perdi o emprego, perdi meus móveis, perdi tudo. Mas graças a Deus que Deus ele tinha preparado um lugar para a gente morar, um lugar para a gente ficar naquele meio termo. Mas eu dizia para Deus: Deus, eu aceito tudo isso que o Senhor está fazendo, mas eu preciso também entender o porquê que isso está acontecendo com a gente. A gente sempre Deus trabalhando a tua obra, sempre feliz e contente, e a gente nunca vai negar. Tanto que lá na praia a gente ia fazer as lives, fazer as séries, as pregações para o povo aqui de São Paulo. E às vezes a gente não tinha nem condições de pagar a internet, a igreja pagava a internet para nós, para poder trazer e transmitir para cá. E quantas vezes eu olhava a situação, não tinha nada para comer.
fica calma, Deus proverá, Deus proverá, Deus vai cuidar da nossa casa e da nossa família. Eu passei um momento tão difícil, que não tinha compra, não tinha dinheiro, não tinha nada. E às vezes eu saía, porque a casa era perto da praia. Quantas vezes eu saía tarde, pastor, ia sentar na beira da praia e ali eu ficava orando a Deus. Não para questionar, não para brigar, não para reclamar, mas até para agradecer a Deus pela vida que Ele tinha me dado, pelo privilégio de estar vivo, em vez de tantos amigos, tantas pessoas morrendo, tanta pessoa doente, e Deus ali nos preservando. Tem situações que Deus Ele vai te esconder, Ele vai te preservar, sabia disso? Fica tranquilo nessa noite. Talvez você ache que você está escondido, talvez você esteja esquecido, mas Deus está te dizendo: eu estou te protegendo, eu estou te guardando, porque tem algo maior para te entregar. Quantas vezes eu dizia: Deus, a gente não tem nem o arroz para comer. Desculpa, isso mexeu muito comigo. E Deus dizia: eu não vou te abandonar. Quantas vezes o meu padrasto, que saía aqui de São Paulo, passou escondido, ele não podia nem sair do lugar. Pegava o carrinho dele, ia no mercado, fazia uma compra, sem saber de nada. Enchia o carrinho de compra, chegava na porta da casa, ele buzinava, ele deixava a compra no portão de casa e saía correndo voltando para São Paulo. Quantas vezes o meu padrasto, Deus usava ele para colocar uma mochila no envelope. Ele saía daqui até o litoral. Ele sabia que eu não gostava de receber, que eu ficava um pouco constrangido quando eu ia com ele. E quando ele me dava, eu falava: não, Paulinho, vai, porque vocês também estão precisando, eu sei da condição de vocês em São Paulo. E muitas vezes ele pegava o envelope e jogava lá dentro de casa fora. Ficou 6 meses no litoral sem casa, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer. Mas como Abacuque: todavia eu me alegrarei no Senhor. Aleluia. Todavia eu viverei pela fé. Todavia eu vou confiar sem entender, acreditar sem ter resposta, que o Senhor Deus mudará a nossa vida e a nossa história, como foi na vida de Abacuque, vai ser na tua vida aqui essa noite também, em nome de Jesus. Sabe o que aconteceu? Quem acredita em milagre aqui? Aleluia! Eu vivi milagre, irmão. Eu sou um verdadeiro milagre. Eu, com 9 anos de idade, eu morri com câncer de fígado. Morri, fiquei 3 horas morto aqui no hospital. Eu tenho laudo até hoje. A oração da minha mãe olhou para o médico e falou: ele não parte, ele não vai. Minha mãe pegou onde eu estava dentro do quarto, que eles tinham me tirado já da UTI e me levado para o leito de morte. Ela disse: vou fechar a porta agora, ninguém entra. Minha mãe orou durante 3 horas sobre o meu corpo. 3 horas depois eu acordei, vendo uma silhueta de branco saindo de dentro do quarto. Mas eu não vim aqui contar meu testemunho, em breve eu vou contar. Mas para você que acredita em milagre, eu vivo de milagre, eu vivo de milagre. 6 meses eu fiquei no litoral, já não estava dando mais. Minha mãe falou: filho, vem para cá. Eu sei que ainda está difícil, vocês estão sozinhos, meio que abandonados, vem para cá. A gente subiu, irmão, só com a roupa de corpo, de novo, voltamos para São Paulo. Encontrei a humanidade, a gente voltou fazendo os cultos, a pandemia já estava melhorando a situação. Até que o telefone da minha casa vai tocar, pastor. Alô? Eu gostaria de falar com o Robert Henrique e a Érica. Eu atendi o telefone. E do outro lado uma pessoa falou assim: eu estou com um apartamento aqui, a qual eu não vou morar. E eu também não
Uma parcela de um imóvel hoje pronto está na faixa de R$1.200 a R$1.300. Aquela pessoa chegou para nós e falou assim: vocês vão pagar durante 5 anos R$90. E está aqui escritura, vocês vão no cartório, passa o nome de vocês, e durante 5 anos pagam R$90. Só que não para por aí. Eu tinha um apartamento, glória, agora eu vou morar. Mas e os móveis, pastor? Sem nada, Luan. Tudo cru. Falei: Deus, já que já fez a obra completa, já fez a obra, vamos terminar a obra completa. Eu sempre tive o sonho, pastor, de chegar numa loja e pedir tudo novo. Quantos aqui já teve vontade de chegar na loja? Eu quero esse guarda-roupa, eu quero essa geladeira, eu quero esse fogão, eu quero tudo novo. Pô, chega lá. E eu sempre sonhava com isso. Eu chegava às noites de madrugada, eu ficava imaginando eu chegar nas Casas Bahia, lá no Extra, eu falava: Deus, eu quero daquilo no mundo melhor, eu quero escolher, eu não quero nem olhar o preço. Essa palavra, irmãos, não é sobre mim, é sobre Ele. Não é para minha honra, para me glorificar, mas é para me glorificar o nome de Jesus. Para que você tenha certeza nessa noite que Deus ele cuida da sua vida e cuida dos seus. Assim como Deus preservou a vida de Abacuque, assim como Deus preservou a minha vida no momento de caos, no momento de luta, Deus vai preservar e cuidar da tua vida nos mínimos detalhes. Sabe o que aconteceu? O telefone toca de novo. 20 dias depois de ganhar um apartamento, praticamente. Sabe quem é? A advogada do processo da minha esposa. Ela chegou para ele e falou: Érica, eu não sei o que aconteceu, mas o juiz pegou a sua causa. E ela falou assim: você quer fazer um acordo, quer jogar um valor para ver se a construtora aceita esse valor? Eu falei para ela: vamos resolver logo isso. Falei para ela: vamos resolver logo isso, pastora. Chuta um valorzinho mínimo, mas eu tenho que receber alguma coisinha que a gente sabe que vai demorar. Aí a Érica falou um valor para a advogada falou: Érica, isso é muito pouco. Mulher, usa a tua fé. Porque já que o juiz já pegou a tua causa em plena pandemia, coisa que ninguém está fazendo, alguma coisa vai acontecer. Ela falou: então vamos juntar X valor. A advogada olhou para ela e falou: daqui a 5 dias vamos ter a resposta do ano. 5 dias depois, a advogada liga. Ela falou: Érica, saiu a resposta do juiz. E ela disse: fala, filha, o valor que você falou saiu 6 vezes mais. 6 vezes mais. 6 vezes mais daquilo que a gente tinha colocado na mão da justiça. Eu não pulo no colchão, que estava no colchão na casa que ele estava. Eu disse: louvado seja o nome do Senhor Jesus. Sabe o que eu fiz? A primeira coisa que eu fiz foi passar nas lojas e comprar tudo no bom e no melhor, sem olhar preço. Eu mobiliei o meu apartamento com tudo novo, com tudo daquilo que a gente sonhava e planejava. E quer saber de outra coisa? Na pandemia foi a época que a gente mais trabalhou e mais vendeu imóvel para a honra e glória do Senhor. Na pandemia foi a época que a gente mais prosperou e mais cresceu. Sabe por quê? Vivemos pela fé, acreditamos no Deus que faz promessa. E se Ele fez uma promessa sobre a tua vida nessa noite, Ele há de cumprir. Meu Deus, agora que foi embora. Aleluia. Só para terminar, Abacuque ouvindo isso, essa palavra, suspirando a fé, Senhor, sim. Eu decido descansar no Senhor. Aí Ele vai abrir a sua boca e numa oração Ele vai dizer: ainda que a figueira não floresça. Sabe o que significa figueira? A figueira ela produz um vinho doce. Pode faltar a doçura na tua vida, pode faltar a doçura na tua casa, mas se tiver a presença de Deus, ela é suficiente.
Eu quero orar por você que está passando pelo vale. Você que precisa de resposta de Deus e quer saber o que é. Tem alguém? Deus, aleluia. Louvado seja o nome de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quem acredita que tem resposta de Deus ainda esse ano, ainda esse mês, ainda essa semana, segunda-feira? Eu creio. Mas vocês vão crer de verdade? Vai, creio. É aquela fezinha, meus irmãos. Aquela fé que quando as coisas não estão dando certo, você vai tentar resolver pelas suas próprias mãos. Esquece. E quando a gente tenta resolver pelas nossas próprias mãos, aí o negócio bagunça mesmo. Deus está falando, acredita. Confia. Viver pela fé. É confiar sem entender. É confiar sem ter as respostas. É acreditar que Ele tem cuidado de todas as coisas. Em nome de Jesus. Eu não conheço a vida de vocês, mas o Eterno conhece. Essa palavra ela estava queimando essa semana no meu coração, pastor. Queimando no meu coração. Porque essa palavra ela foi a minha vida da pandemia de 2020. Essa palavra ela voltou quando o Kleber me chamou, falou. Essa palavra ela ardeu no meu coração. Porque essa palavra dessa noite ela tem o endereço certo, correto. Você pode ter certeza. Eu quero profetizar sobre a vida de vocês. Eu creio. Sobre vocês. Que antes do relógio bata meia-noite, no dia 31 de dezembro de 2025, o sobrenatural de Deus vai acontecer sobre a vida de vocês. Sobre a vida de vocês. Vocês vão pedir oportunidade ao pastor dessa igreja. Grava esse dia de hoje. Grava o dia de hoje. O dia, a hora. Vocês vão subir aqui sobre este lugar e vão testemunhar o milagre de Deus. Com permissão do pastor, deixa eu orar com vocês. Feche seus olhos. Esse é o momento de você abrir o teu coração. Abacuque questionou, reclamou e Deus respondeu. Abacuque, o justo viverá da fé. É acreditar, é ter certeza que não vai, às vezes não vai ter doçura na vida, não vai ter alegria na vida, vai faltar esperança na vida, vai faltar o primordial financeiro na tua vida, mas todavia, independente da sua situação, você adorará o Senhor em meio ao caos, adorará o Senhor em meio às situações difíceis. E sabe o que vai acontecer? Deus vai abrir os céus sobre as nossas vidas em nome de Jesus. Oramos. Amantíssimo Deus eterno Pai, os teus filhos estão aqui essa noite, lágrimas, às vezes no desespero da alma, clamando ao Deus dos céus e da terra, achando, dizendo: Deus, o Senhor se esqueceu, dizendo: Deus, o Senhor não me ama, Deus, por que de tanta luta e tanta provação? Mas Deus nessa noite manda dizer: o justo viverá da fé. Em meio às lutas e às dificuldades, estou eu forjando homens e mulheres aqui essa noite, para que lá na frente saiam mais forte, sabendo que preparei pessoas para receber o melhor dessa terra nessa noite. Deus, abre as portas, abre a comporta dos
resposta de Deus, livramento e provisão, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Amém. Eu vou voltar aqui. Eu quero que vocês tenham testemunho. Eu creio. Pode ter certeza. Nós somos derrame Glória a Deus. Queridos, que Deus abençoe o pastor Rodrigo. Na verdade, ele já está convidado, ele não sabe, ele já tem uma agenda aqui para agosto. Agosto renova. Podemos acelerar só um minuto? Agosto renova, ele já está convidado aqui para ser um dos predetores, em nome de Jesus. Que palavra! Não é fácil, né, queridos, ministrar junto com Santa Ceia, mas Deus, ele tem os seus meios. Tinha que ser hoje. Tinha que ser hoje. E eu sei que Deus usou a vida dele profeticamente nessa noite. Quem sabe você está passando no vale, quem sabe você está passando pelo deserto, e ouviu do homem de Deus essa voz profética. Deus, ele é aquele que permite você entrar, mas é aquele que entra com você. Pode acreditar. E como ele profetizou, e eu creio, e tomei posse também, o Senhor vai abrir porta onde não tem porta, e o Senhor fará milagres e maravilha, e você vai testemunhar. E eu quero lhe dar a oportunidade para você testemunhar, dizer: pastor, eu gostaria de testemunhar do que eu recebi da parte do Senhor. Amém? Queridos, nós vamos ganhar tempo agora, vamos passar pela parte rápida. Vamos orar aqui, né? Já vamos orar pelo pão. E nós já vamos ministrar na Santa Ceia sem perda de tempo. Nós vamos orar.